Olá! Hoje vamos explorar um tema um pouco peculiar, o sistema digestivo dos ruminantes e o seu ciclo de digestão. É com você, Larissa. Animais como vacas, ovelhas, búfalos e girafas são classificados como ruminantes. Isso ocorre por conta da sua capacidade de regurgitar todo alimento já ingerido, transformando numa nova mastigação e deglutição. As principais causas disso é por conta do seu sistema digestórico, que é único, tendo 4 principais partes: rumen, retículo, omaço e abomaço, além de outros órgãos como fígado, pâncreas, dente, língua e glândulas salivares. Tudo isso ajuda com que o animal consiga absorver melhor todos os nutrientes de cada planta. Para podermos entender melhor como tudo isso ocorre e todo o ciclo digestivo desses animais, a gente chamou 2 estudantes da Universidade SESI do curso de agronomia. A digestão dos bovinos ela começa pela ingestão. Os bovinos eles mastigam e engolem o alimento que entra no rumen. O rumen é onde esses micro-organismos quebram a celulose das plantas e as transformam em ácidos graxos voláteis, que é conhecido como a principal fonte de energia dos bovinos. Esse processo ele também pode gerar gases como metano. Então, assim, os bovinos eles obtêm nutrientes de plantas que outros animais não conseguem digerir tão facilmente e eles garantem energia e proteínas para seu crescimento e para sua produção de leite. Resumindo, o rumen é um tanque de fermentação onde micro-organismos formam fibras de energia e o alimento é parcialmente digerido e regurgitado para a boca do animal, onde é mastigado novamente para quebrar ainda mais essas partículas de alimento e misturá-las com a saliva. Esse processo de mastigar do bolo é conhecido como ruminação. Depois do rumen, o alimento passa para o retículo, onde pequenas partículas e fluidos são separados e enviados até o omaso. O retículo ele também é bastante importante ali na captura de objetos estranhos que podem ter sido ingeridos acidentalmente. No omaso, a água e os minerais são absorvidos e as partículas dos alimentos são compactadas e levadas até o abomaso, que é similar a um estômago humano. As enzimas e o ácido clorídrico quebram as proteínas e os nutrientes restantes, assim formando o quimo, que é basicamente o alimento ali parcialmente digerido. Após isso, ele vai para o intestino delgado, onde continua a sua digestão e a sua absorção dos nutrientes. No intestino grosso, a água e os nutrientes são absorvidos e o restante é preparado para ser... Bom, para que o processo digestivo com eficiência, é preciso a ajuda da microbiota intestinal, ou flora intestinal, que é um complexo de micro-organismos presentes no trato digestivo. A microbiota intestinal dos bovinos ela é fundamental para a saúde desses animais, composta por uma diversidade de bactérias, fungos e também protozoários. Fatores como a alimentação, a idade, a genética, o ambiente e a saúde influenciam diretamente sua composição e funcionamento. Essa microbiota ela auxilia na degradação da celulose e outros carboidratos complexos, favorecendo a digestão e a absorção de nutrientes. Também ela contribui para a síntese de vitaminas importantes como as do complexo B e a vitamina K, e atua como uma barreira natural contra patógenos. Além disso, o metabolismo de várias substâncias realizados pelos micro-organismos é vital para o equilíbrio energético e nutricional desses bovinos. Então, dessa forma, a microbiota intestinal tem um papel central na promoção da saúde e do bem-estar desses animais. Bom, e o que pode influenciar na digestão dos ruminantes é a sua alimentação. O doutor veterinário Rogério Diniz traz um pouco mais sobre o caso. Bom dia, hoje eu estou acompanhada do médico veterinário Dr. Rogério Diniz, onde ele tirará algumas dúvidas sobre como a alimentação dos bovinos altera na sua digestão e qual seria a melhor alternativa. Doutor, qual seria a melhor abordagem nesse caso? Bem, quando se diz respeito à alimentação de ruminantes, e quando digo ruminantes, eu incluo bovinos, caprinos, ovinos, né? São animais onde detêm um sistema digestório que nós chamamos de complexo ou multicompartimentado, onde ele se divide em rumen, retículo, omaso e abomaso. Cada um deles desempenha uma função, seria pouco tempo para estar explicando a função de cada um, mas todos têm a sua função para a digestão, né? As opções
que sempre se recomenda, são uma matéria-prima de boa qualidade, onde a princípio teríamos as forrageiras ou as capineiras, pasto, eu diria, né, onde vai fazer com que haja uma microbiota mais favorável a nível de compartimento digestório, evidentemente, fazendo com que, uma vez tendo uma quantidade maior, e evidentemente para a alimentação de ruminantes sempre a quantidade maior seria de forrageiras, para que se mantenha uma microbiota ou evite-se desbiose, e no caso de ruminantes causando principalmente acidoses metabólicas, né? Acidose a nível de compartimento digestório, desculpe. Uma segunda opção de alimentos seriam farelo de soja e milho, opção na qual seria uma fonte de energia e uma fonte de proteína, uma vez que para animais, para bovinos destinados para corte, esses alimentos aumentariam questão de ganho de peso ponderal, né, aumento de massa muscular, e para bovinos de leite, evidentemente, uma vez suplementados com esse tipo de alimento, evitaria perda de escória corporal, né, durante principalmente períodos de gestacional ou até mesmo de lactação. E em questão de produção de outros produtos, seriam de novos bezerros, né, uma vez parindo animais um produto de melhor qualidade também, uma vez suplementados com esses alimentos. Lembrando que, né, como havia dito anteriormente, o bovino sempre tem uma quantidade maior de forragem ou de fibra na alimentação, né, para que haja realmente uma produção de micro-organismos benéficos em cada compartimento digestório, para evitar justamente a questão de acidose. Uma vez que essa quantidade se torne muito diferente, né, ou não tenha uma equalização entre a quantidade de fibras e a quantidade de farelo de soja e milho, que seria uma outra opção para suplementação, pode ocasionar, evidentemente, um problema de desbiose em compartimentos digestórios. Uma terceira opção seriam os suplementos minerais, né, e proteicos também, né, principalmente nas situações onde passamos por períodos longos de inverno, né, onde você não tem uma propriedade, às vezes de uma pequena propriedade, onde a quantidade de pastagem fica um pouco restrita, né, e evidentemente tem que se suplementar os animais, né, entrando com sal proteinado, seria uma opção, né, ou minerais também para essa finalidade. E existem N quantidade de produtos disponíveis no mercado hoje para alimentação de ruminantes, né? Evidentemente também não daria tempo para estar falando a respeito de todas elas no momento, mas essa seria as opções mais usuais, né? O que seria mais comum hoje, não só em pequenas propriedades, como em grandes propriedades também. Lembrando que uma quarta opção seria os minerais tamponantes, que, como o nome já diz, ele vai fazer com que haja uma mantença de um pH mais favorável a nível de compartimento digestório, principalmente em questão ruminal. Ele sempre vai manter um pH mais adequado para, evidentemente, manter aquela microbiota sempre num estado mais adequado para evitar possíveis problemas digestórios nesse animal. A princípio seria isso. E assim encerramos a nossa matéria sobre o sistema digestivo dos ruminantes. Após os comerciais, a nossa pauta é voltada aos animais. Boa noite e obrigado.